Oi, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Stand Imobiliário. A gente tem o compromisso de trazer para você assuntos ligados ao mercado imobiliário. Já tivemos o nosso primeiro episódio recebendo o corretor de alto padrão, Jorge Pinheiro. Esteve aqui, falou um pouco da profissão, deu recado, dicas. No primeiro episódio, já estamos no segundo episódio, agradecendo a você que está compartilhando, que está assistindo, está curtindo o nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto bem burocrático, literalmente, a burocracia de regularização de imóveis, compra, venda, a documentação que você precisa regularizar o seu imóvel, porque quem não registra, como diz o ditado, né, não é dono. E para isso, a gente tem um convidado bem especial, Carlos Magno é o nosso convidado de hoje, 56 anos, 30 anos de profissão, é baiano, trabalha em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, já tem uma vasta experiência no mercado imobiliário e hoje vai compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, tirando dúvidas e muito mais. Inclusive recebi dúvidas aí de algumas pessoas quando comentei, né, que teríamos esse assunto aqui no nosso podcast. Algumas pessoas já me fizeram algumas perguntas e a gente vai fazer hoje para o nosso convidado especial, que é ele, Carlos Magno. Magno, como você prefere ser chamado, né, Magno? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Mercado Imobiliário com o nosso Stand Imobiliário. Obrigado por aceitar o convite de estar junto com a gente nesse segundo episódio. E burocracia imobiliária é um trabalho difícil, né? Acho que é por isso que você tirou até o cabelo aí, que ou fica branco ou cai da cabeça, né? Isso. Realmente, vim aqui para esclarecer essas dúvidas, aquelas pessoas que têm dúvidas, referente à documentação imobiliária, que é o meu forte de trabalho, né? Há 30 anos eu vivo isso, eu vivencio isso. E hoje estou aqui para esclarecer algumas dúvidas e poder ajudar as pessoas a, quando negociar ou for fazer alguma transação imobiliária, saber basicamente o que precisa fazer para ter conhecimento e não cair em cilada, né, Magno? No mercado imobiliário. Porque é algo que é muito cheio de nuances, né? O mercado imobiliário, nesse sentido, a documentação, ela ela pode ser simples, depois que a gente conhece como é que funciona o sistema, mas para quem não é do mercado, não é profissional como você, realmente é burocrático, né? Porque tem coisa que tem que resolver em prefeitura, tem coisa que tem que resolver em cartório, mais de um cartório, não é? Tem que tirar xerox de não sei de quê, tem que ir em banco, é tanta coisa para fazer que, lógico que com um trabalho, com tanto pouco tempo que a gente tem hoje em dia, um trabalho de despachante é essencial para ajudar, para dar essa orientação e acelerar também o processo, porque como você já tem um conhecimento, né, também acelera essa questão de fazer as coisas mais rápidas, né? Como é que surgiu para você essa profissão de despachante? Porque não é uma coisa de infância, né? Ninguém tá pequenininho ali, pai, mãe, eu quero ser despachante. Né? Como é que você caiu nessa história de ser despachante? Na realidade, há muito tempo fui funcionário da prefeitura, né? E eu tratava na situação imobiliária, trabalhava com cadastro imobiliário. E na realidade, nessa situação, eu via a necessidade das pessoas que chegavam geralmente na prefeitura e não entendiam de documentação. E chegava sempre com dúvidas, com problemas. E a gente solicitava documentações que às vezes as pessoas não tinham o conhecimento para ir buscar esses documentos. Eu terminei, na realidade, as pessoas me procurando muito na prefeitura pela minha situação de já estar ali no atendimento. No atendimento e, na realidade, me solicitava para que eu tomasse a frente da documentação deles. E isso cresceu tanto que, no meu envolvimento dentro da prefeitura, eu resolvi dizer, não dá mais para a prefeitura. Eu era funcionário da prefeitura e pedi desligamento da prefeitura para ir trabalhar com por conta própria, com documentação. Só que assim, a gente, para trabalhar com documentação, precisa ganhar trabalhar através de alguns cursos, se preparar para o mercado imobiliário. Exatamente. Não é porque é despachante que não sabe como é que tramita o trabalho. Então, assim, hoje eu posso dizer, porque eu sou formado em gestão imobiliária, sou arquiteto e terminei o curso de Direito. Você botou a faca nos dentes mesmo, né? Na realidade... É para ser despachante, bora ser despachante com tudo aí, que assim, tem direito. Eu tenho uma empresa imobiliária que eu criei depois de ter saído da prefeitura, criei
uma empresa onde atendesse as pessoas em consultoria, em trabalhos de documentação e facilitou o trabalho das pessoas. E aí, eu hoje posso dizer assim, o meu trabalho não é muito de divulgação, é o boca a boca. Sim, você Na realidade, hoje eu tenho um ciclo de clientes que estão tudo boca a boca. Então, o boca a boca é a confiança. Eu indico porque eu confio na pessoa. Então, assim, hoje, dentro do meu ramo de trabalho, eu acredito que eu seja bem conhecido e as pessoas chegam realmente por confiar na pessoa que indicou a pessoa. E graças a Deus, 30 anos, nunca tive problema. Muito bem. Que é importante, né? E viu a oportunidade, né, Magno? Da demanda, né? Que estava chegando ali, do número de pessoas, e aproveitar isso. Né, e começar o próprio negócio. Isso. Lá 30 anos atrás. A gente vai falar muito aqui sobre compra e venda de imóveis, né? Para dar orientação, para ajudar, para ter conhecimento acima de tudo, né? Porque muitas vezes as pessoas se perdem, né, ou são enganadas, às vezes, por falta de conhecimento. Né? Algum espertalhão ali se aproveita da falta de conhecimento de quem está comprando ou vendendo algum imóvel, e aí pode dar até golpes, como a gente já sabe, infelizmente, que existe no mercado. Para você comprar hoje um imóvel, o mercado está bem aquecido, né? Aqui na Bahia a gente tem um mercado de construção, está fervendo. Para comprar um imóvel, qual é o documento que eu preciso providenciar para comprar esse imóvel hoje em dia, Magno? Na realidade, a gente vê muito anúncios, né, de imobiliárias e oferecendo imóveis. Tem muito site, né? Um monte de site hoje em dia. A facilidade de você encontrar o imóvel é fácil. Pronto. E o que é que eu preciso, na realidade, saber de que documento essa imobiliária tem que me fornecer para que eu parta para uma escritura, entendeu? Registrar esse imóvel e às vezes não cair na cilada, né? De estar comprando algo que às vezes passa para 1, 2, 3 pessoas. O principal, na realidade, é o registro imobiliário. Então vamos ver, hoje uma imobiliária está vendendo um imóvel, tá? Estou vendendo um imóvel, o que é que eu preciso ver de documentação para que isso me dê uma segurança? Bom, a partir do momento que isso já está ligado à incorporação imobiliária, então a imobiliária ela oferece a você, e o que é que você precisa saber de que ela tem que te dar e que te dê essa segurança da documentação. A partir do momento que ela passa a anunciar o imóvel, isso é uma coisa que está dentro da lei, tá? Então, a imobiliária, para ela começar a anunciar o imóvel, ela precisa ter o RI. O que é esse RI? É o registro imobiliário. Então, ela não pode estar anunciando imóvel sem ter o registro imobiliário. Mas esse registro imobiliário é do imóvel ou da imobiliária? Pronto. O registro imobiliário quando você faz uma incorporação na imobiliária, hoje estou lançando um empreendimento. E esse empreendimento, eu vou anunciar para venda. Antes do anúncio, eu preciso fazer o registro imobiliário, que é essa incorporação imobiliária. Você leva o imóvel ao cartório. Isso é feito, esse RI é em cartório? No cartório. Esse RI é do cartório, que é que te vai dar a segurança que o imóvel está registrado. E essa incorporação imobiliária você leva, né? E essa incorporação imobiliária te dá a segurança que houve um processo de alvará, um processo de habite-se. Na incorporação ainda não exige o habite-se. Na incorporação, na realidade, é uma forma de as imobiliárias pleitear, assim, você tem um prazo de 180 dias caso a imobiliária não consiga atingir 50% de venda do imóvel. Né? E aí ainda ele tem a chance de desistência, certo? Então, esse registro é justamente para dar segurança a quem está comprando que existe uma incorporação imobiliária. E futuramente, depois da incorporação imobiliária, ele pode exigir o habite-se e como já foi incorporado, o habite-se dá essa segurança que a obra foi concluída. Tá? Então, assim, dentro da incorporação imobiliária tem
muitos parâmetros que, na realidade, caberia mais tempo para a gente estar explicando essa situação. É muita burocracia, né? É muito vasto o sentido de documentação também, entendeu? Que vai do imóvel que está sendo construído e está oferecido pela primeira vez, e também do imóvel que já foi comprado por outra pessoa, que vai ser repassado, né? Ou que venha de herança. Cada situação dessa exige uma documentação diferente, né? Quando a gente fala assim, legalizar um imóvel, o que isso significa, legalizar o imóvel? Ponto. Legalizar. Na realidade, para a gente legalizar um imóvel, eu vou falar no sentido de, no meu trabalho, o que é que eu vejo da pessoa? A pessoa tem, Magno, eu preciso registrar o meu imóvel. E aí, a primeiro momento, eu faço um processo de investigação. Você tem IPTU? Para mim é o primeiro passo. Você tem IPTU, de quem é a propriedade? Eu me passo a documentação para eu dar uma analisada. O que a pessoa tem. O que a pessoa tem. E às vezes a pessoa tem um contrato de compras e venda e que, na realidade, esse contrato de compras e venda, quando ele não foi bem amarrado, te leva a nada. O que é que te dá mais segurança? É, às vezes, um IPTU. Que tem que estar no nome daquela pessoa que está oferecendo o imóvel. Oferecendo o imóvel, entendeu? Ou que isso em caso de documento de compra e venda. No caso de compra e venda. É porque assim, a pessoa chega e quer regularizar o imóvel. O que é que eu... E aí eu, como parte que vou auxiliar nessa busca dele pelo registro, então aí eu peço as documentações que ele, na realidade, foi a compra e venda, como ele comprou, e onde é que eu posso chegar até levar ele ao registro. E os maiores embates que eu tenho e que eu tenho pego documentações, na realidade, os documentos sem total informação para que a gente busque um registro ou algo parecido. Você fala fica brecha ali na compra e venda. Na compra e venda. Então, assim, na compra e venda, de quem comprou, quem vendeu, você não tem uma base assim. O IPTU, ele te dá uma segurança, pelo menos está registrado na prefeitura. Então, eu posso fazer primeiro a minha busca lá na prefeitura. É um loteamento clandestino. Se existe um IPTU, é porque a prefeitura deu base para isso. Então, eu tenho que partir dali, começar a fazer uma busca, porque a gente precisa saber a quem pertencia a área, como foi... a pessoa adquiriu esse imóvel, se precisa fazer um desmembramento, ou se precisa, na realidade, incorporar o imóvel, entendeu? Então, eu tenho muitos desses embates no meu escritório, que as pessoas chegam e com documentos comprou. E quando chega no momento que a gente vai olhar, comprou aleatoriamente, não sabe quem é proprietário, o imóvel tem dívida de IPTU, ou às vezes nem tem cadastro no município. A gente precisa juntar para ir buscar uma situação dessas, a gente fala assim, de loteamentos clandestinos. Tá? E na situação dessa aí, ele perde o terreno e não consegue registrar, ou é possível fazer registro? É possível, toda a documentação tem jeito. Mas às vezes é muito burocrático, não é só o que a gente fala, que é o que eu vejo justamente as pessoas que vão trabalhar com documentação, ou esses anúncios de... eu falo anúncios de sites que dizem assim, eu vou entrar e indicar as pessoas para fazer uma regularização de imóvel. Como é fácil? Na teoria, fácil. Mas na prática, as pessoas até que passam a tomar esse curso ficam até desmotivados. Porque não tem nada fácil. Não é nada fácil, não é como eles falam no site, dizendo nas propagandas deles que não é fácil. A teoria é uma coisa, a prática é muito diferente do que se fala. Então, a prática é muito mais árdua o processo, entendeu? Tem que ter tem que virar um Sherlock Holmes mesmo. Isso. Né? A gente vai fazer a investigação um detetive de tudo que precisa. Investigar essa situação. Qual que é a diferença, Magno, de escritura e registro? Qual que é a diferença que existe? Ou não existe diferença, é uma coisa só? Na realidade, a diferença de escritura para registro é que escritura você pode fazer uma escritura e não levar a registro. Você pode ter um documento como se fosse um contrato de compras e venda. Se comprou imóvel, adquiriu, aí você tem sua escritura. Mas se você não leva a registro, ela não tem valor.
Então ela só tem valor a partir do momento que você registra o seu imóvel. Se eu tenho uma escritura, mas eu posso não ser dono daquele imóvel. Pode não ser dono a partir do momento que você não registra ela. Entendeu? Você pode fazer a escritura, mas não registrar, não tem. É aquilo que a gente chama de contrato de gaveta, às vezes, que você pega a escritura do documento e não registra por, sei lá, por questão de imposto, questão de herança, não sei, por... É isso? É. Na realidade, eu vou pegar em um assunto, na realidade, que é recorrente também no escritório. Às vezes a pessoa fez a escritura, nessa diferença que você está falando de escritura e registro. Fez a escritura e simplesmente por falta de informação da pessoa que ele tratou na época, que é esse despachante imobiliário, ou até o corretor de imóveis, tá? Então, assim, a pessoa é mal orientada nesse processo. E aí faz a escritura, o que é recorrente no meu escritório. Chega a escritura e aí não já bati muita cabeça de assim, pô, o cara chegou com a escritura e eu procurando, dizer assim, pô, se ele tem escritura, por que não o imóvel aí vou ao cartório? O imóvel não está registrado no nome dele. E aqui em Lauro de Freitas é muito recorrente, por isso que documentação imobiliária, a pessoa tem que ter bastante conhecimento do que está fazendo. Entendeu? Porque assim, não está registrado. Então, eu vou contar na situação de Lauro de Freitas. Os imóveis eram registrados em Salvador anteriormente. Entendeu? Era no segundo, no terceiro e no quarto ofício. Então, assim, às vezes você procura o imóvel aqui no cartório de Lauro de Freitas e aí você não vai encontrar. Não vai encontrar por quê? Porque o Lauro de Freitas passou a ter cartório a partir de 89. E os registros anteriores era todo feito em Salvador. No segundo e no terceiro e no quarto ofício. Entendeu? E aí, às vezes, a pessoa... eu tenho uma escritura, como eu digo que era recorrente no escritório, chega com a escritura, a minha escritura... eu fiz a escritura, mas foi lá e guardou a escritura. Não levou a registro. Geralmente, assim, a dificuldade que era em Salvador, no segundo e no quarto ofício e no terceiro. Não levava a registro. Então, as pessoas simplesmente faziam, como você me disse, contrato de gaveta. A escritura serve como contrato de gaveta. Vou guardar e a partir do momento que eu não registrei, ela não tem valor nenhum, entendeu? Já passei de situações também dentro do escritório. E isso, qual é o perigo que corre? Se eu não registrei, a partir do momento que o imóvel continua no nome da pessoa anterior, o que recai sobre o imóvel, penhora, alguma coisa desse tipo... No caso do falecimento... No caso de falecimento... No caso de falecimento, no caso de escritura, é até uma situação melhor. Por quê? Se você fez a escritura e guardou, ótimo, porque quem te vendeu já assinou, tá? Mas o grande perigo é, se você vai ao cartório e chega lá, não transferiu, não registrou essa escritura que você guardou, quando você for ao cartório, de repente você tem uma surpresa que lá esse imóvel seu foi penhorado ou leiloado. Porque a partir do momento que a pessoa que te vendeu sofreu alguma penalidade da justiça, vai lá, processo de trabalho, trabalhista, e vai lá e dá o imóvel como garantia. Entendeu? Entendi. Olha o e perigo, aí é uma problemática. É o barato que às vezes sai muito, muito mais caro, né? Deixar de registrar o imóvel, o terreno. Isso vale para tudo, né? Imóvel, terreno. Para imóvel, terreno, tudo é a mesma situação. O imóvel tem que ser levado a registro. Para a gente fazer uma compra segura, como eu falei aqui até no começo da nossa conversa, para fazer uma compra segura, eu tô lá, eu vi no site, vi um imóvel. Gostei daquele imóvel. Qual é o documento que eu tenho que pedir para saber se esse imóvel está legalizado, com escritura, com registro, para fazer a compra desse imóvel? Para ter essa segurança, se ele tem como é que eu descubro se ele está com pendência na justiça, se a documentação dele está legalizada, o que eu preciso fazer ali naquele momento, qual é o documento que eu tenho que pedir para ver, para fazer uma compra segura, Magno? Pronto. Na realidade, quando você chega e tem interesse em comprar um imóvel, você precisa saber se o imóvel realmente pertence à pessoa. Qual é o primeiro documento? Certidão de ônus do imóvel. Essa certidão pega onde? Essa certidão você vai buscar no cartório de registro de imóvel do local que é o imóvel. Vamos dizer, aqui em Lauro de Freitas. Preciso ir ao cartório do registro de imóveis de Lauro de Freitas. Então, lá é que vai me dizer se o imóvel é registrado, no nome de quem está. Então,
qual é a segurança que vai me dar? Eu vou comprar o imóvel, você tem registro em cartório? Ah, não tenho registro. Então, já parte do princípio, se não tem registro, é porque o imóvel ainda não é reconhecido. Juridicamente, ele não é reconhecido. E para ser reconhecido, tem que ter o registro em cartório de imóveis. Entendeu? O primeiro passo é você saber se tem registro em cartório de imóveis. E vamos lá. Vamos dizer que o imóvel tem registro no cartório de imóveis. Qual é o próximo? Quem é a pessoa que está me vendendo esse imóvel? Aí eu preciso fazer uma investigação sobre se a pessoa que está me vendendo esse imóvel, ele está livre de dívidas que recaia sobre o imóvel, entendeu? Assim, aí essa pesquisa já é feita onde, esse tipo de pesquisa? Às vezes no site, no próprio site você consegue certidão trabalhista. No site de quê? Da Receita? Da Receita, você consegue essas certidões. Então aí você tira a certidão, que é uma certidão pessoal, né? Então assim, se eu tiver alguma dívida com a Receita, vai estar lá e não vai estar liberando essa certidão. Aí eu preciso saber por que não está liberando essa certidão. Não é que é impedimento para você comprar o imóvel, mas é impedimento para você levar um imóvel desse a transferir e registrar em cartório. Então, essas pendências pessoais recaem também sobre o imóvel, entendeu? Então, essas pesquisas você tem que fazer de documentos pessoais, no caso, certidões pessoais. Você começa no cartório com a certidão, depois verifica se o nome do proprietário que está na certidão está desimpedido de dívida, ou seja, que aquele imóvel não foi dado como penhora. Isso. Não é isso? E depois o próximo passo, ainda tem mais o quê? Na realidade é assim, a partir do momento que você consultou o registro, tá ok, as certidões pessoais da pessoa que está te vendendo também tá ok. Aí a gente vai passar a cuidar da documentação, que é uma transferência do nome da pessoa que está te vendendo para o seu nome. E aí o que é que você vai precisar? Calcular ITIV, verificar se o imóvel, aí você vai partir para o imóvel. Tem IPTU, como é que está a dívida desse imóvel? Tem dívida? Porque para a gente calcular o IPTU, o ITIV, que é o imposto de transmissão, a gente precisa ver se o IPTU está em dias. Então, sem o IPTU... Você falou um negócio importante agora, um pouquinho antes aí, que foi você calcular, né, o ITIV, que aqui acho que é em 3%, não é isso? 3%, podendo ser 5,5% também, porque quando o imóvel é foreiro ao município, ou à União, se precisa calcular o laudêmio e o foro. Tá? E o laudêmio e foro incide em 2,5% do imóvel, do valor do terreno. Entendeu? Então, assim, geralmente a maioria são poucos os imóveis em Lauro de Freitas que calcula 3%. Então, tem loteamentos que é 3%. Tem locais que é 5,5%, porque cabe laudêmio. Então, você tem que pagar o laudêmio à prefeitura, que é 2,5% do valor do terreno. Laudêmio se trata do terreno, tá? Não das benfeitorias que está no imóvel, certo? Haja burocracia e cálculo para fazer, porque é importante ter esse conhecimento também. Ter esse conhecimento para não fazer um cálculo errado e você acabar sendo enganado. Não sendo enganado, né? Mas por desconhecimento, você gastando mais do que você pensou que iria gastar, né? Porque é algo que é inevitável, né? Você tem que pagar a taxa do ITIV, né? E geralmente o ITIV é 3% sobre o imóvel. E assim... Qual é a leva que eu dou para as pessoas que estão comprando um imóvel? Que sempre os 3% é referente à transferência do imóvel. Os 3% é pertencente ao comprador. Ele é que arca com esses valores. Já o laudêmio é despesa do vendedor. Ele é que tem que arcar com esses 2,5%. E geralmente as pessoas não sabem disso, tá? Mas o correto é que você tenha 3% é o dever que você tem, e as custas cartorárias, que é custa de documentação, 3% do ITIV, e baseado nesse valor venal do ITIV, gera as custas cartorárias, que é baseado na faixa que o cartório cobra para registro da escritura. Ou levar a lavratura ou o registro da escritura. E o laudêmio é pago por quem está vendendo. Geralmente as pessoas não têm ciência e isso é um direito do vendedor pagar, entendeu?
É um direito do comprador de não pagar isso, e quem paga é quem está vendendo. Isso. E quando a minha vez de repassar o imóvel, aí será a minha vez de pagar a taxa. Isso. É possível vender, eu estou com um imóvel irregular, ele não está regularizado. É possível vender esse imóvel de forma legal ou como é que funciona? Se eu estou com um imóvel irregular e eu quero vender, eu não quero regularizar ele, eu estou sem dinheiro, eu não tenho um despachante bom... eu posso vender esse terreno assim mesmo, ele estando irregular? Na realidade, se ele está irregular, você não pode vender, tá? Mas assim, é recorrente também essas situações que as pessoas às vezes compram o imóvel e o bom é que a pessoa tenha a ciência que o imóvel não é registrado em cartório. Isso me dá uma condição, não é que ele está irregular e que eu não possa regularizar, entendeu? Então, é essa condição que chega para você, um imóvel irregular, que você tem que analisar se dá condições para regularizar, entendeu? E é por isso que eu falo, no contrato, quando nasce o contrato, mesmo que o imóvel seja irregular, é como fator base, é você saber que o imóvel tem um registro em prefeitura, tá? Porque quando ele tem um registro em prefeitura, você tem como base partir para a prefeitura de onde surgiu o terreno. Entendeu? Quando você não tem essa base e é irregular, aí são outras questões. Você tem que buscar através... Porque toda área aqui, ela tinha um registro. E aí você buscar esse registro. A quem pertencia essa área na época? Uma fazenda, qual foi a fazenda que comprou? Então já é mais burocrático ainda você chegar a uma situação de regularizar o imóvel. Hoje, com essas facilidades que houveram de lá para cá, vamos dizer, hoje você pode ter um imóvel e se você tem um IPTU e tem essa posse do imóvel, você pode entrar com um processo de uso capião, tá? O uso capião hoje dá a oportunidade de você fazer extrajudicial. Antigamente era judicial. Hoje te dá a oportunidade de você fazer o extrajudicial. E quando eu falo do IPTU, que você tendo a posse do imóvel, você pode partir para um uso capião e regularizar seu imóvel. Tem a questão de tempo também, né? Que aquele imóvel está ali para ter a entrada no uso capião, tem que ter um tempo mínimo que você está mantendo aquele terreno para poder fazer essa entrada. Não é só peguei agora e já posso pedir uso capião no meu nome, né? Já pode, com um mês só de compra, já posso? Pronto, vamos lá. Eu tenho um imóvel que a pessoa teve a posse dele. É como se fosse uma cessão de direito. Eu estou passando o meu direito que eu tive a posse dele naquele período e estou passando para você. Nada impede que você possa requerer usando a minha posse que eu tive. Entendi. Entendeu? Uma cessão de posse. Então eu posso estar comprando um imóvel hoje, mas eu vi que ele tem a condição de um uso capião. Aí a gente analisa essa situação. Se tem uma condição de uso, qual é o tempo mínimo? 5 anos. Eu tenho essa cadeia sucessória, entendeu? Então, não é que eu possa, hoje, comprando um imóvel, não possa regularizar ele como uso capião, porque não fui eu que tive a posse, mas eu comprei a posse de alguém. Então, a partir do momento que eu compro essa posse, ela é transferida para... E aí a gente pode estar tramitando com o processo de uso capião. Criou-se essa facilidade de regularização de imóvel, entendeu? E agora vamos dizer que eu comprei o imóvel agora e ele tem pendência jurídica. Como é que eu consigo resolver essa situação, Magno? Um imóvel que eu comprei, depois que eu comprei foi que eu descobri, eu não segui aquele passo a passo que você falou, comprei o imóvel e descobri agora na hora de fazer a regularização que tem uma pendência jurídica. Pronto, aí depende da pendência jurídica que vai estar lá no imóvel. O imóvel tá sobre penhora, tá? Aí a gente tem que ver qual é o tipo de processo que recaiu sobre o imóvel, para aí a gente trata de uma forma. Então, tem um processo de penhora. Quem colocou a penhora no imóvel? Um processo trabalhista. Então, eu preciso quitar esse processo trabalhista para que a Justiça do Trabalho me dê condição de eu baixar esse gravame que está na matrícula, para que o imóvel fique livre e eu toque não só essa situação, tem várias situações. Então, cada caso é um caso, caso, entendeu? Pode ser um processo judicial, pode ser uma briga entre uma dívida, entre parentes, se resolve se você baixar o gravame, entendeu? Então você tem que descobrir qual é o processo, qual é a situação e baixar o gravame. Mas é possível. Aí o imóvel fica ali, e é possível. É possível. Vamos lá. Qual é a maior, agora vamos já que a gente falou em burocracia, em dificuldade, né, que realmente não é nada fácil. Primeiro a gente entender os termos,
né? Um de resolver cada uma da situação, porque tem coisa que é em cartório, tem coisa que não é, tem coisa que é judicialmente. Como é que a vantagem, por exemplo, da gente contratar justamente o despachante, né, do seu trabalho em situações como essa daí, para a gente entender melhor o que a gente precisa fazer? Então, para a gente tratar uma situação dessa, na realidade a gente precisa do despachante, por quê? Porque ele vai saber os caminhos. Né? Vai identificar aquela situação e vai saber qual é o processo. Procurando os caminhos que dá ele essa facilidade que cada caso ele já, às vezes, já passou por uma experiência e já sabe como resolver. Então tem essa facilidade, que é o que as pessoas, às vezes, o leigo que não sabe, e como quero resolver o meu problema, dá voltas e voltas e resolve até desistir do que está fazendo e contratar realmente uma pessoa que é competente para resolver o seu problema, né? E a gente tem que atentar porque tem várias pessoas que se aproveitam disso e a gente termina tirando o dinheiro das pessoas para resolver uma situação também que desconhece, entendeu? Então tem muitos profissionais que terminam enrolando as pessoas e não... Eu tenho recebido vários casos que a pessoa tomou e não conseguiu resolver, entendeu? Tem situações que requer tempo. As pessoas têm que entender também que cada caso é um caso. Diligência, deslocamento. Cada caso é um caso. Então, às vezes, assim, uma coisa que eu posso resolver... Já peguei processo que a pessoa demorou 10 anos e não resolveu. E eu, em um mês, consegui resolver. Então, quem pegou não sabia os caminhos que tinha que resolver o processo, entendeu? E a pessoa que está contratando precisa também entender, assim, no momento que eu peguei uma de 10 anos e consegui resolver em um mês, possa ser que eu pegue de uma que as pessoas que estão contratando acham que é uma coisa rápida, e geralmente não é. A gente tem muitos embates nesses análises de documentação, e eu já sofri também com essa situação, de pegar imóvel... Ainda tenho situações na minha mão que achava que estava regular, tá? E no decorrer do tempo, a gente começa a investigar e vê que a coisa é muito pior do que o que, na realidade, você me contratou como cliente. E eu achei que passei um parecer para você dizendo, não, aqui está tudo ok. E chegar um momento que quando você começa a trabalhar o processo, você termina se estendendo muito mais do que você mesmo imaginaria que resolveria o problema, entendeu? E como é que é a cobrança do profissional despachante? Como é que ele calcula o custo do trabalho dele para o contratante? Pronto, ele precisa saber o que é que ele vai fazer. Quais são os caminhos que eu vou tomar? Eu vou precisar ir na prefeitura, certo? Eu tenho um custo para ir na prefeitura. Geralmente eu tenho uns embates com a prefeitura porque eu trabalho com os clientes, eu trabalho com tempo, tá? E geralmente as prefeitura, cartórios, serviços públicos, que a gente depende deles. Então, assim, eu vou para a prefeitura e preciso da entrada de um processo para uma regularização de um documento de um cliente. Chega lá, eu achei assim, na prefeitura a gente imagina da entrada num processo, isso aqui é um caso de 10 dias. Aí a gente começa a mensurar. Então, esses embates, hoje, para mim, é dificuldade. Por quê? Porque... Às vezes você chega lá com 10 dias e não está pronto. Pronto. E hoje, o meu embate maior é que a gente... Como eu já cheguei na prefeitura e disse, eu preciso de tempo, eu trabalho com clientes com tempo. Se eu abro um processo de transferência de nome, eu sei quais são os caminhos do processo, qual é que ele vai seguir. Mas se eu dou entrada em um processo de transferência de nome, se ele passa 30 dias... só para analisar o que é que tem que se fazer do processo, para a gente já é complicado dar um prazo a um cliente. Eu tenho exposto muito aos meus clientes essa situação. Hoje eu não sei te dar um prazo fixo que eu vou terminar seu trabalho. Por quê? Porque eu tenho embates com a prefeitura. Se eu abrir um processo hoje na prefeitura, a prefeitura não me diz qual é o prazo que ela tem para fazer esse processo. Quando eu tenho um prazo da prefeitura que eu possa cobrar, eu aí posso dar ao meu cliente também um prazo. Eu trabalho em cima do prazo da prefeitura. Você tem que ficar perguntando, e aí, tá pronto? E aí, tá pronto? É mais ou menos isso? E aí eu não posso mensurar prazo. Se o cliente me pergunta qual é o prazo que eu tenho para isso, aí
eu, na minha situação hoje, eu sou claro. E isso influencia no preço que você cobra? Isso influencia no preço, entendeu? Porque eu posso chegar aí... hoje eu não tenho uma definição da prefeitura dessas situações de processo. Hoje eu posso dizer assim, quantas vezes eu vou precisar na prefeitura esse transporte, gasolina, tempo, entendeu? Isso tudo requer tempo. E aí como é que eu vou dar ao cliente um prazo, um valor, se eu não tenho de quantas idas e vindas eu vou precisar ir na prefeitura para resolver um problema? Eu mensuro aí, nesse imóvel, 2 dias eu vou lá e resolvo o meu problema. Aí você dá um preço X. Isso. Aí você termina 10, 20 dias, você não consegue resolver. Ou seja, não é tabelado, não é uma tabela. Tabelado. Tal tipo de serviço é X reais, tal tipo de serviço não é assim. Eu sempre tabelei. Quando eu tinha, que já sabia os processos, como tramitavam. Então, assim, eu já sabia, aqui eu cobro tanto, eu sei que eu vou gastar tal tempo. A gente mensurava. Hoje eu te digo, eu não consigo mensurar um valor por conta desses embates, entendeu? Entre prefeitura, principalmente prefeitura. Principalmente prefeitura. Cartório já funciona mais organizadozinho um pouco, né? Cartório já é mais organizado, que hoje é privatizado, então os cartórios hoje trabalham mais ou menos dentro da realidade. A gente tem alguns embates com cartórios, porque às vezes não tem o entendimento. Aí você entende e os cartórios não têm o entendimento da resolução do problema. E aí tenho sofrido com essas situações também. Você precisa, se você não tiver o conhecimento, você não consegue nem, porque assim, a partir do momento que você entra com o processo no cartório, ele dá uma nota técnica. Se você não tem conhecimento, ou para rebater, que aí é o que te dá o conhecimento do direito, é o que dá conhecimento na arquitetura. Então já tive os embates que essas situações para mim é o que somou, porque eu sei o que eu estou fazendo e sei como debater o que eu estou fazendo, entendeu? Não é situação de todos os despachantes, entendeu? Por isso é que eu preciso, assim, eu me qualifiquei em algumas áreas para justamente... como eu digo a você sofreu tanto com algumas burocracias que... Espera aí, deixa eu aprender mais aqui para poder... Como eu disse, 30 anos vai me dando essa escola. Então, assim, eu comecei com arquitetura. A arquitetura me deu um embasamento para eu começar a fazer documentação e dependia, geralmente, você trabalha com imobiliário, você trabalha com casa, você tem que saber alguns parâmetros. Dentro da gestão imobiliária, eu precisei fazer gestão imobiliária para entender como funcionava o mercado imobiliário, entendeu? Então, assim, hoje eu posso te dar um parecer dentro da arquitetura, que depende de você, da gestão imobiliária e da área do direito também, que eu sei o que é o direito e o que não é. E aí eu posso debater com o cartório, posso debater com a prefeitura e geralmente com essas situações de compra e venda, entendeu? Tem uma pergunta aqui, foi o João Pedro Santos que mandou para mim. É o seguinte, ele fala aqui de taxas. Das taxas de quem está comprando ou vendendo o imóvel, a prefeitura, cartório, eles dão desconto? Está querendo economizar dinheiro aqui, o João. Na realidade não existe. Ou é tudo tabelado? É tudo tabelado. Não existe descontos. Existem umas prerrogativas que são, no caso de financiamento, dessas coisas, que as pessoas têm uns descontos. Por ser o primeiro imóvel, eu vou registrar o meu imóvel. Por ser o primeiro imóvel, eu tenho um desconto de 50% do valor, entendeu? Então, mas não é recorrente isso. Normal, você tem que pagar as suas taxas. É tudo tabelado. Tudo tabelado. Aí tem outra pergunta aqui, foi o Newton. Quem paga a escritura na hora do registro? É o comprador ou o vendedor? Na realidade, quem compra é que arca com as despesas. Aí, como eu disse também, as despesas, você tem que saber se o seu imóvel é próprio, você paga 3%. Para transferir, você precisa do laudêmio. Então, esse laudêmio já não é do comprador, e sim do vendedor. Então, ele é que tem que arcar com essa despesa, entendeu? Débito de IPTU, tudo isso é referente à pessoa que está vendendo, não quem está comprando. Quem está comprando arca com as despesas de transferência. Tem mais uma pergunta aqui. Do Cláudio Barbosa.
Quais são os principais problemas que um despachante pode ajudar a resolver junto ao banco na hora do financiamento? Despachante. Na realidade, quando você vai ao banco, você tem um agenciador imobiliário dentro do próprio banco, tá? E ele é que cuida da parte... O que você pode ajudar é juntar a documentação, na realidade, certidão de ônus... Do imóvel. Do imóvel. Certidão de ônus, certidões pessoais, e aí você já leva para o banco para que facilite seu financiamento, entendeu? A única coisa que você pode fazer para ajudar o cliente é juntar a documentação necessária para o financiamento do imóvel. Falando em financiamento, por exemplo, o comprador ele também precisa do crédito ser aprovado. Isso. Tem alguma coisa também que o despachante possa fazer para ajudar na hora do crédito, para ter um crédito cedido mais facilmente? Na realidade, aí já não é tratado com o despachante. E aí já é a pessoa do próprio banco que vai mensurar. Mas assim, as imobiliárias hoje, elas trabalham com uma prévia. Na realidade, as imobiliárias trabalham com uma prévia, sabendo quanto você ganha, até o valor do seu imóvel. Então, você leva para a imobiliária, ela vai buscar dentro do seu salário que você pode pagar, ela vai ver se o seu orçamento, sua coisa é compatível com o imóvel que você quer adquirir, entendeu? Então eles têm hoje essa facilidade. Outra pergunta aqui, o despachante, ele acompanha processo de liberação, na verdade é uma continuação da pergunta, se o despachante acompanha o processo de liberação do dinheiro do financiamento. Não, o dinheiro do financiamento a relação entre o cliente e o banco, né? Isso, aí o despachante não entra nessa situação, não. Inventário, como é que a gente pode evitar problema com o imóvel que está em inventário, Magno? Problema no inventário, geralmente, as consultorias que tem lá no escritório também, não é porque é advogado que sabe tudo, entendeu? Você precisa ter um advogado que ele seja da área que compete, que no caso inventário é da área civil, então... Mas o que eu vejo recorrente nos inventários é que chega para mim também eu preciso registrar esse inventário. E aí onde é que eu vejo as falhas? Geralmente chega o inventário, foi concluído o inventário, mas não houve pagamento dos impostos. Então incide sobre o imóvel que ficou em inventário um pagamento de ITD, que é Imposto de Transmissão Doação, entendeu? No caso do inventário, ou foi por morte ou foi por separação, no caso, né? E aí o bem vai ficar para alguém. Então, a Cefaz, na realidade, ela precisa dizer, vamos dizer que o imóvel ficou dividido entre os cônjuges, 50% para cada um, tá? E isso vai para registro em cartório, que esse inventário ele precisa ir a registro a cartório, para dizer para quem ficou o patrimônio. Nessa ida ao patrimônio, você precisa manifestação da Cefaz. E geralmente os documentos que chegam, que os advogados concluem e não levam a manifestação. Não são todos, mas a maioria do que eu recebi, todos vêm sem manifestação da Cefaz. Então você tem que abrir um processo na Cefaz para que a Cefaz analise esse inventário e diga assim, incide o imposto, ou incide o imposto de tanto. Quando é igualitário, não precisa ir a Cefaz para que ela decida isso. Geralmente, quando é desigual, vamos dizer, você ficou com o imóvel e eu fiquei com o carro, aí a Cefaz vai calcular isso e dizer quanto é que cabe o imposto e quem que ficou com a despesa maior. Ou quem ficou com mais bem. Quem ficou com mais bem paga essa diferença. Entendeu? Entendi. Então, o inventário também é uma coisa bastante complexa. Outra coisa de regularização de documentação. Como é que funciona regularizar uma construção que foi feita sem a planta aprovada pela prefeitura? Bom, essa situação, hoje você primeiro precisa partir na prefeitura, né? Então, assim, o imóvel não foi regularizado na prefeitura. Pelo que eu entendi... A planta não foi aprovada eu não levei a planta na prefeitura e assim eu fiz minha casa lá... Pronto. Do meu jeito. Certo. Na prefeitura aí vai depender muito do funcionamento na prefeitura.
Vamos falar da prefeitura que eu vi anterior, ou hoje, atualmente. Você precisa cadastrar esse imóvel, ter um profissional que faça essa planta, tá? E junte toda a documentação de projeto, de tudo. Se o imóvel já é um imóvel pronto, você vai levar a prefeitura para regularizar. E como é que Mas é preciso fazer uma planta. Precisa de um profissional habilitado para que faça essa planta. Vai fazer todo o desenho. Quer dizer, isso pode acontecer depois de imóvel pronto. Pode acontecer depois de imóvel. Você pode conseguir fazer essa regularização. Aí você consegue pedir a regularização. E se dali na hora que o projetista, o arquiteto, for fazer o desenho ali da planta e tiver alguma irregularidade, como é que faz para corrigir isso? Vamos dizer que seu imóvel hoje esteja pronto. Eu preciso fazer um cadastro. Eu preciso pegar um profissional e que ele faça e desenvolva essa planta como se um projeto ele fizesse. Então, a gente chama de as-built. As-built é o cadastro do que está pronto hoje. Igual o profissional ele vai produzir igual como o seu imóvel está hoje. E eu vou levar isso à prefeitura. A prefeitura, para regularizar, vamos lá que você infringiu algumas leis pertinentes ao Código de Obras. Recuo coisas do tipo. Pronto. Aí cada parâmetro desse, a partir do momento que a prefeitura começa a regularizar esse imóvel, ele vai gerar taxas para você referente a essas ocupações irregulares que você fez. Então, cada coisa Mas você ela vai pode pagar. exigir que você derrube, por exemplo, que refaça? Hoje, o certo seria... Mas, assim, hoje eu não vejo na prefeitura, e nunca vi, alguma situação que dissesse que tem que demolir. Se eu entro com a regularização é porque foi construído irregular. Mas hoje eu tenho formas de pagar as taxas que eu excedi para que regularize o imóvel. Dá um jeitinho de... Dá um jeitinho. Né? Todo mundo se dá bem, né? A prefeitura ganha o dinheiro dela com aumento de taxa. Isso. E você resolve o seu problema antes de ter resolvido. Mas o certo é você procurar o profissional, fazer o desenho, aprovar na prefeitura, depois aí sim você começar a construção, não é isso? Correto, seria isso. Agora, eu vou dizer o seguinte para você, viu, Magno? Eu tenho um capacete aí do seu lado aí, ó. Certo. E a gente tem um momento aqui no nosso programa que é o seguinte... que a gente sempre faz uma pergunta aqui que talvez outras pessoas não fizessem, que é o seguinte, bota o capacete, que lá vem uma tijolada, a gente faz uma pergunta aqui dentro do mercado, mas uma pergunta mais indiscreta. Deixa eu me preparar. Prepara então. aí, se protege logo aí. Despachante inventa burocracia para cobrar mais caro? Infelizmente, sim. É isso que eu digo, é o profissional que você procura e que você está lidando com o imóvel que você, dependendo do serviço que existe muitas coisas que se inventam para tirar do cliente mais dinheiro. Inventa uma taxa a mais? O que é exatamente? Até para as pessoas ficarem mais ligadas. O que às vezes um despachante de má fé pode inventar, ou geralmente ele inventa para enganar quem está comprando esse imóvel? Isso vai de caso a caso, né? Quando a pessoa desconhece da documentação, e às vezes assim, como você me falou de valores, como é que você mensura esse valor? Tá? Eu tenho uma linha de pensamento que eu cobro para mim o que é justo. Tá? Então eu cobro o que é justo. Então assim, as pessoas, os despachantes geralmente, ele vai na necessidade e olha muito a condição financeira da pessoa. Que pode pagar, e aí eu vou cobrar mais caro. Para mim não existe isso. Independente da pessoa, e eu trabalho em cima do que é pertinente ao meu trabalho. Eu tenho um valor. Se eu te cobro transferência é tanto, para qualquer pessoa, para mim a transferência é tanto. Eu posso abater isso? Posso. De repente, em uma amizade de um amigo que vem, aí cabe a mim essa coisa. Mas existe muita gente desonesta, que na realidade pega o ITV, vamos lá, que eu já vi muitos casos de despachante, pegar o ITV, e assim, o ITV você não tem que pagar despachante, entendeu? Você não precisa pagar despachante. Você paga direto lá. A obrigação dele é emitir um imposto e dá para que você pague, entendeu? Então você não tem o que eu vejo de desonestidade em vários assuntos, é que as pessoas, ele passa um valor, incluindo ITV, incluindo os serviços, taxas e tudo, e o cliente vai lá e transfere esse valor.
quando na realidade não era para ser transferido esse valor. O único valor que ele pode estar te cobrando e que é pertinente é 50% do trabalho que ele vai fazer, da mão de obra dele. E a pessoa geralmente pega o valor pertinente a todo o serviço. Aí fica irresponsável para pagar ITV, para pagar taxas cartorárias, e aí tentam burlar algumas situações. Já vi vários casos e que tentam não pagar ITV, tá? Some com o dinheiro do cliente. Some com dinheiro. Tem situações que as pessoas somem com dinheiro do cliente. Então isso é muito recorrente. Eu vou calcular quais são as taxas. Pronto. Então peça que a pessoa emite as taxas e você pague. O boleto para você pagar. Só paga o serviço. Se você achar que o serviço que ele cobrou é viável, ótimo, você paga o serviço. Mas nunca dá valores a mais do que é pertinente às taxas. As taxas você mesmo paga. Entendeu? Bom, muito bom saber. Se quiser tirar o capacete, eu não vou jogar mais tijolo em você. Não. Mas é bom saber, foi ótimo você falar sobre isso, né? Porque muita gente, às vezes, até pela funcionalidade, pela comodidade, né? E acaba... Eu caí numa dessa com carro, né? Paga tudo aqui pra mim, aí eu passei lá tudo e eu tô esperando esse danado desse documento, aí faz uns dias já, esperando que essa regularização aconteça depois de ter feito um pagamento do valor geral de tudo que precisava. Eu tivesse tido essa conversa antes, né? Já não tinha, né? Quem tem que pagar as taxas é o dono das taxas, né? Ele transmite para você o boleto, você faz os seus pagamentos para poder não ter essa questão de atraso, porque realmente isso prejudica bastante. E o que é pior na realidade é que mesmo você já contribuiu com os valores que ele disse que era devido ao seu imóvel. E depois ele vai te entregar o documento pronto. Mas você não tem a certeza que esses documentos foram pagos, que acontece muito também. As pessoas depois vêm buscar, poxa, mas não foi pago o imposto de transmissão, que já aconteceu. Eu pegar e dizer assim, rapaz, mas não foi pago o imposto de transmissão. E ele ficou... Mas eu paguei. Eu paguei a pessoa anterior, eu paguei os valores. Mas não, infelizmente você tem que pagar de novo, porque não foi pago. Pronto, aí. Então tem essas situações. Né? Cobre sempre para que você... Cobre sempre para que você fique responsável pelos pagamentos. Manda para mim que eu pago. Manda para mim os boletos, e-mail, entrega pessoalmente, né? Para você pagar, é a dica aqui do Magno, que fica para quem tá... Isso serve para... A gente falou aqui de imóvel, mas como eu falei também para carros e outras coisas. Fique você responsável dos pagamentos. Manda para mim que eu faço o pagamento, nunca transfira todo o valor completo para o profissional, porque pode ser que esse profissional possa agir de má fé e acabar aí trazendo transtornos para você na compra ou na venda de algum imóvel, terreno, o que você estiver adquirindo. O despachante, ele pode ajudar, inclusive, Magno, a proteger quem está comprando o imóvel ou vendendo de futuras ações judiciais? Como é que ele pode ajudar a quem eu estou comprando ou estou vendendo? Como é que ele pode me ajudar, me orientando aí para não sofrer mais na frente algum problema jurídico, por exemplo? Pronto, vamos lá. Esses processos jurídicos, geralmente, a única coisa que impede o imóvel é você dizer que é o único patrimônio que você tem, que você só dispõe desse patrimônio. Mas ainda assim, hoje ele não é totalmente protegido. Por quê? Se você tem uma dívida de IPTU, por acaso, essa dívida de IPTU, ela pode recair sobre o imóvel e não te dar essa segurança, mesmo que você tenha colocado na escritura uma cláusula que não chegue até o imóvel. E essas cláusulas, ela cai a partir do momento que você tem dívida com o município, que é referente ao imóvel. E essas dívidas com o imóvel, se você não quitou, ela não te protege, entendeu? Mas tem outras formas de proteger o imóvel, não dessa situação. Quando o débito é do imóvel e recai sobre o imóvel, você não tem essa garantia. O município pode estar buscando a penhora desse imóvel, para que você pague essa situação. Então não te dá essa garantia mais, entendeu? Antigamente você tinha uma garantia, hoje você não tem essa garantia. Tá nada fácil. E cada vez mais, né? Prefeituras, cartórios, tá todo mundo, né? Secretaria de Fazenda, Receita Federal, tá todo mundo de olho ali no que você esqueceu, ou fingiu que esqueceu, deixou para trás. E hoje o pessoal tá trabalhando muito com patrimonial,
não com a hold, né? Para ver que a hold você não joga no nome da pessoa física, você joga lá no nome de uma pessoa jurídica. E eu ainda não desse instituto eu ainda não tenho bastante conhecimento, mas existe proteções dentro da hold que te dá essa situação. Até no caso de um falecimento de um dos parentes, o imóvel não fica, não vai a inventário, entendeu? Não vai em outras situações, e aí a pessoa garante para dar dentro da empresa, da hold, para o filho, entendeu? E fica protegido de processos judiciais, de terceiros, não é isso? Isso. A questão do holding familiar. Vamos aqui já encaminhando para o finalzinho do nosso podcast aqui, Stand Imobiliário. E aí eu tenho as últimas perguntas aqui. O que fazer quando o imóvel não tem escritura? O que fazer? Na realidade é procurar regularização. Dentro do que eu falei, ver qual é a documentação que você tem, se tem um contrato de compras e venda, para a gente partir de um princípio para ver para onde é que vai, se a gente consegue regularizar esse imóvel. Então, por isso que eu digo que na hora de comprar um imóvel, veja lá se a pessoa tem IPTU, que o IPTU já te dá uma garantia, então a gente parte do princípio para fazer uma escritura, regularização. O imóvel tem IPTU, ou ir na prefeitura. Se no local que você pretende regularizar, se existe IPTU para aquele imóvel, entendeu? Ou se aquilo é um loteamento, ou se é área irregular, como acontece muito com as invasões, entendeu? Então, princípio, tem como regularizar, tem como regularizar. É possível regularizar um imóvel herdado, mas que não foi registrado? É possível. Na realidade, hoje a gente tem os procedimentos que eu te disse, né? De uso capião, você herdou, tá? Herdou, e aí você, se tem a ocupação lá, e se for garantido essa ocupação, você tem como tramitar com o processo de uso capião. Cada caso é um caso. E aí a gente consegue, por herança, transmitir um uso capião. Mesmo que ele não tenha sido registrado. Mesmo que ele não tenha sido registrado. E o habite-se? Qual a importância dele justamente nessa compra, nessa venda? Eu devo também ter essa preocupação de procurar se está regularizado, se o habite-se foi emitido? Pronto. O habite-se, na realidade, ele caracteriza a conclusão de obra. Tá? O habite-se é para simplesmente dizer que a obra foi concluída e foi dentro dos parâmetros. Porque se tem um habite-se é porque você teve um processo de alvará normatizado e na finalização você finaliza com o habite-se. Então o habite-se é o documento final da construção. Se você tem e é exigido, na realidade. Hoje, para você financiar um imóvel, geralmente através de caixa, de bancos federais, você consegue, eles exigem o habite-se. Já outros bancos, como banco privado, não existe essa exigência. Precisa só que o imóvel esteja averbado em cartório. Você consegue fazer um financiamento mesmo sem ter ainda o habite-se, que pelo próprio que diz a palavra, está próprio para ser habitado, né? Isso. Mas quando o habite-se, o banco exige, é porque seguiu parâmetros. Então, assim, se você teve um alvará, você teve um responsável técnico, você teve um engenheiro estrutural, você conseguiu fazer tudo dentro das normas, entendeu? E aí o habite-se é o processo final. Então o habite-se é que te diz que o imóvel está legal, foi legalizado dentro dos parâmetros. Te dá maior segurança, vamos dizer assim, de estrutura, porque quando você vai tirar o habite-se, você vai ver se foi construído conforme os parâmetros que é a finalização do imóvel, entendeu? Essa parte é de quem está comprando o imóvel ou é de quem está vendendo o imóvel? Quem está vendendo é que tem que te fornecer o habite-se, entendeu? A gente vai indo aqui para o finalzinho do nosso podcast de hoje aqui, Magno, e a gente tem um momento que eu acho que tem os tijolinhos aí, você já viu na sua frente aí, né? Certo. E aí, qual que é esse momento aqui? É algo que você aprova e algo que você desaprova dentro da sua profissão, dentro do mercado, das pessoas que você atende, das instituições que você precisa se relacionar. E aí é o que é o seguinte, a gente sempre coloca um tijolinho para aquilo que é algo que é bom, que constrói, e a gente tira um tijolinho para aquele que não ajuda a avançar, né, dentro do mercado. Eu quero que você coloque um tijolinho aqui nessa nossa construção e me diga aí
para quem você coloca um tijolinho? O que você parabeniza instituição, pessoa, pelo trabalho que realiza dentro do mercado imobiliário? Bom, hoje eu coloco um bloco aqui, na realidade, para o judiciário, para esse facilitador que é o usucapião extrajudicial, a adjudicação extrajudicial. Então isso é um facilitador hoje, porque o processo era muito demorado no judiciário e ele tinha tempo de começar e não tinha tempo de terminar. Hoje no judiciário, um usucapião extrajudicial, o prazo máximo para ele é de 180 dias. Então, você tramita com o processo, 180 dias para você sair com o seu processo concluído. Então, tem prazo. Antigamente, no judiciário, você não conseguia fazer isso. Você dava entrada e não tinha tempo para terminar. Sabe Deus quando ia terminar. Hoje não. Hoje, no judiciário, você consegue extrajudicialmente fazer um processo extrajudicial onde tem tempo para começar e terminar. Então, são 180 dias para um processo de usucapião e adjudicação, tá? Excelente. Agora, o que não está ajudando o mercado? Para que você tira um tijolo para aquilo que não está ajudando a construir um mercado imobiliário mais fluido? Hoje... Pode tirar de baixo aqui mesmo, aqui que é para derrubar mesmo. Então, vamos hoje, os meus embates maiores são com prefeitura, como eu te disse. E assim, toda a instância da prefeitura, eu digo geral, tá? E não é que política, eu não trato de política, mas assim, como eu trabalho direcionado a essa situação imobiliária, é o que eu tenho sofrido e por isso é que eu tiro o tijolo. Por conta de quê? Porque a gente não tem resolução na prefeitura, entendeu? A gente está lidando, às vezes, com profissionais lá dentro que não atende às expectativas. Eu assumo um cargo que eu não consigo resolver os problemas do cargo que eu assumi, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho muitos embates. Então, a maioria dos setores que eu trabalho na parte imobiliária, não tem um que eu possa dizer assim, eu coloco um tijolo para a prefeitura. Então, para mim... é uma situação desgastante. Hoje, para mim, desgastante é a prefeitura. Joás, Salvador, Camaçari ou Lauro de Freitas? Rapaz, hoje... Ou está generalizado? Hoje está generalizado. As dificuldades que a gente tem, os embates que a gente tem com a prefeitura é generalizado. Tá? Então, assim, tanto é que eu digo que não é por política. Porque Lauro de Freitas não é PT, Camaçari é PT, Salvador também. Então, assim... são as dificuldades que a gente... Não é questão partidária, é questão realmente administrativa. Administrativa, entendeu? Então, assim, eu não vejo forma de eles botar a coisa para funcionar. Eu vejo que não funciona. Então, assim, a gente precisa ser um facilitador para ir, no caso, não só Magno que trabalha como regularização de imóvel, mas qualquer pessoa que vá e tenha pelo menos menos burocrático para você resolver as coisas, entendeu? Você vê como tá ruim. Você que é profissional da área, tá tem umas dificuldades. Imagina quem não tem o conhecimento, né? Isso aí. Magno, para quem quer contratar os seus serviços, olha aqui para essa câmera e conta aqui pra gente como é que faz o telefone para contato, endereço. Como eu disse, na realidade, os meus contatos eu não faço por publicidade. Você não faz propaganda? Não faço propaganda do meu trabalho. E o meu trabalho, geralmente, as pessoas me procuram porque é indicado por alguém, tá? Mas eu deixo o meu contato aqui porque, até por alguma dúvida... indicação do stand imobiliário agora. Algum problema que tenha, eu estou disposto. O meu escritório fica no Centro Comercial Top Center, Loja 1, Centro de Lauro de Freitas. Meu telefone para contato é 981465726 e estou à disposição das pessoas para o que precisar. Mesmo para o trabalho. Colocando seus 30 anos de experiência, né, aqui no nosso stand imobiliário. É um assunto muito longo, né? A gente precisaria de uns 10 programas aqui para todas as situações, né, do mercado imobiliário que envolvem, né, regulamentação, regularização de documentação, de compra e venda.
o Brasil é um país que tem muitas burocracias nesse sentido, né? E tudo, claro, fica caindo aquela taxinha ali que você precisa pagar quando não é no cartório, na prefeitura, quando não é ali, é em outro lugar. E regularizar realmente a compra ou a venda de algum imóvel, terreno, seja o que for, realmente não é fácil. Por isso, parabéns, né? Porque a gente tem esses profissionais, né, que se empenham nesse sentido de facilitar a vida de quem está tentando ali adquirir um imóvel, né? Um sonho, né? Para não virar pesadelo, né, Magno? Com certeza. Você começa com um sonho ali para que não vire pesadelo, claro, contar com a ajuda de um profissional sério, competente, né? É muito importante. Isso. Então, assim, deixo a minha dica. Às vezes, precisando da orientação, meu escritório está à disposição. E se precisar também contratar os trabalhos, estou à disposição, tá? Então, e fica a dica para os profissionais que venham buscar esse tipo de trabalho, se profissionalize, procure o conhecimento, porque geralmente você pega profissionais que não têm o conhecimento. E isso, o importante do profissional é o conhecimento, é você saber o que está fazendo, entendeu? Para que não deixe o seu cliente em furada ou crie um problema para si mesmo, entendeu? Então, fica a dica. E para a dica das prefeituras é que facilite o trabalho do profissional. Porque a gente é que leva os impostos todos para serem pagos e a gente funciona junto com a prefeitura. Eu quero a prefeitura como parceira e não como um inimigo. Um dificultor de trabalhos, entendeu? Então eu quero trabalhar. Se precisar também, está aí a dica. Sugestões que eu não vejo nas prefeituras, nenhuma caixa de pedido de sugestões para que melhore o seu trabalho. Entendeu? Isso é importante, né? Para facilitar o trabalho. Obrigado, Carlos Magno, por aceitar nosso convite aqui, o convite do nosso estande imobiliário, para falar um pouco sobre essa parte burocrática, né? De comprar, de vender imóvel, de registrar, de fazer a escritura. Isso. É complicado, né? Complicado. É complicado. É complicado. Direto aqui do B3 Estúdios, a transmissão do nosso estande imobiliário, agradecendo aí. Compartilhe o nosso link, mande para alguém. Você conhece alguém que está comprando, vendendo imóvel? Mande esse programa aqui, com certeza vai ajudar a esclarecer alguma dúvida, a lembrar, né, de procurar um profissional realmente sério e capacitado. Algumas dicas aqui que o Magno trouxe para você que está comprando ou vendendo também são muito importantes. Então, compartilhe essa informação com mais e mais pessoas para o nosso estande imobiliário chegar aí a muita gente, levando conhecimento, tirando dúvidas, que é esse o nosso compromisso aqui, trazendo todas as áreas. Sempre teremos convidados com os assuntos que são interessantes. Então, siga o nosso canal, deixe o nosso like lá também nesse vídeo aqui. E lembre-se também de seguir a gente lá no Instagram, Estande Imobiliário Oficial lá no Instagram. Cadê o linkzinho? Tem a página ali para a gente mostrar a página? Para que você identifique logo, acessa a marquinha preta aqui, ó, para você identificar lá no Instagram também o nosso perfil para seguir a gente. Tem sempre dicas, a gente fala do mercado, a gente fala de tanta coisa lá também no nosso canal, tá sempre atualizando para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E até o nosso próximo episódio do Estande Imobiliário, direto aqui do B3 Estúdios, especialmente para você. Segue o canal, curte aqui e vamos junto com a gente no Estande Imobiliário, para o mercado crescer.